Irmãos da Igreja Presbiteriana em Muribeca, eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Penha e dessa feita eu gostaria de meditar com vocês no Salmo de número 42. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós leremos o Salmo 42 e o Salmo seguinte, o 43. Logo a seguir eu vou explicar o porquê. Salmo 42 diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Veja comigo o Salmo 43 agora. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos à presença do Senhor, a oração, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por falar conosco. Nós te clamamos, ó Deus, pois é a Tua voz que nós queremos ouvir. Fala ao nosso coração, Senhor. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Aquece o nosso coração diante da Tua palavra. Tira-nos, ó Deus, da tribulação. Vivifica a nossa alma. Tira o nosso coração da angústia. Restaura, Senhor, a nossa alegria em Ti. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, exilados, impedidos de estar na casa do Senhor, de nos reunir no templo, onde muitos desabam em tristeza. E isso nos remete a uma situação muito parecida encontrada exatamente neste salmo. Não se sabe ao certo a autoria deste salmo. Na epígrafe da sua Bíblia, você verá provavelmente que este salmo é atribuído aos filhos de Corá. Porém, alguns teólogos acreditam que este salmo foi escrito por Davi, em razão da sua linguagem, que se assemelha muito com outros salmos de Davi, e também o seu conteúdo,
que nos remete a momentos em que o rei Davi, quando perseguido, ele estava longe, impedido de estar no templo. Todavia, a despeito da incerteza quanto à sua autoria, a verdade que o Salmo revela é a mesma. Note comigo também, irmãos, que os Salmos 42 e 43 que nós lemos, eles parecem ter sido originalmente um único salmo. Não somente muitos manuscritos hebraicos antigos os colocam juntos, mas um refrão comum os une. Visto que o gênero dos salmos é poético, em sua estrutura de poesia hebraica, nós podemos perceber o mesmo refrão que se repete nos dois salmos. Note comigo o Salmo 42, o refrão aparece primeiramente no verso 5, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Veja também, o mesmo refrão aparece no verso 11, porque estás abatido, ó minha alma. E no Salmo 43, essa mesma expressão aparece novamente no último verso, o verso 5, porque estás abatido, ó minha alma. Então veja que os dois salmos juntos formam um único lamento, que pode ser dividido em três partes, onde cada parte conclui com o mesmo refrão. Neste salmo, é muito nítida a tristeza profunda que o salmista enfrenta. Nos termos de hoje, talvez diríamos a depressão profunda na alma do salmista. E a grande pergunta que nós precisamos fazer diante desse salmo, irmãos, é como vencer a depressão. Este salmo tem lições preciosas que eu gostaria de destacar com vocês hoje. Vejamos então, em primeiro lugar, o seu lamento, o lamento do salmista. Veja que o salmista começa abrindo o coração e nesse lamento ele nos apresenta três coisas. Primeiro, ele revela o seu anseio por Deus. Ele diz, verso 1 e 2, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele é como uma corça sedenta que não consegue encontrar água. Ele precisa da presença de Deus para sobreviver. A sua alma suspira, a sua alma tem sede, nada nesse mundo pode preencher. Esse vazio que você sente no seu coração, apesar de ter tantas coisas, apesar de ter tantos recursos, apesar de ser bem-sucedido, e você não consegue entender, aquele vazio permanece lá. Eu quero dizer para você hoje que somente a presença de Deus pode saciar a sua alma. Somente a presença de Deus pode preencher o teu coração. E você pode buscá-lo hoje. Por causa da obra de Cristo, você tem acesso ao trono da graça. Você tem acesso a Deus por meio da oração. Você pode conversar com o Pai Celestial. Você pode entregar sua vida a Ele e dizer, Senhor, muda a minha vida, tira esse vazio do meu coração, me preenche com a Tua presença, eu quero ser um novo homem. Segundo, ele revela como o seu coração está triste. O verso 3 ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Isto é, ele não tem feito outra coisa a não ser chorar. Será que durante o dia as lágrimas têm sido o teu alimento? Será que durante a noite as lágrimas têm inundado o teu travesseiro? Será que isso se tornou uma compulsão? Você não consegue parar de chorar. A tristeza invadiu o teu coração. Você passa o dia inteiro depressivo, dentro de seu quarto. Você não consegue mais controlar essa tristeza. Ela agora domina você. E você ainda é insultado. O teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus no meio desse sofrimento que você está passando? Você ouve? Por que o teu Deus não faz essa dor cessar? Qual é a razão da tua tristeza? Veja que o salmista vai
revelar exatamente isso no verso 4. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ora, o que ele lembra que faz a sua alma se derramar? Ele lembra a alegria da presença de Deus no passado, nas procissões de adoração em Jerusalém. Ele lembra quando eles iam cantando os cânticos de romagem e aquela multidão em direção a Jerusalém cantando os salmos. Ah, meus irmãos, nós podemos pensar na igreja, nesse tempo de isolamento, e nos lembrar de quando nós íamos à casa de Deus, como nós ansiávamos para chegar o domingo e nos reuníamos na casa do Senhor para adorar a Deus junto com os irmãos. Da alegria que é quando o povo de Deus se reúne, a comunhão bendita que o Senhor nos proporciona, a presença do Espírito no meio da igreja. O salmista diz: eu me lembro dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Em seguida, no verso 5, vem um refrão que se repete no Salmo. Ele conversa com a sua alma. Ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Essa é a pergunta que você precisa se fazer hoje. O que tem causado tristeza no meu coração? Por que eu não consigo parar de chorar? Por que a minha alma está abatida? Por que a minha alma está perturbada? Seja qual for a razão, você precisa dizer hoje para a sua alma: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma. Espera no Senhor. Ele é o meu auxílio, isto é, Ele vai me socorrer, pois Ele é o meu Deus. Então, primeiro nós vimos o lamento do salmista, agora vejamos em segundo lugar o seu sustento, os versos 6 a 11. E veja que ele ainda está com a alma abatida. Ele diz no verso 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Porém, há aqui um fato importante. Ele diz, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. A minha alma está abatida, então eu lembro do Senhor. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. É isso que o salmista faz no Salmo 77. Ele diz a partir do verso 11, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó e de José viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Eu me lembro de ti, Senhor. Eu me lembro dos teus feitos. Quando você estiver angustiado, lembre-se de Deus. Lembre-se das obras de Deus. Lembre-se das maravilhas que Ele operou. Você precisa ancorar em Deus a tua alma. Porque parece que quando a tristeza vem e se instala no seu coração, você vai se afundando cada vez mais nessa angústia.
Exatamente como está descrito no verso 7, um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu me sinto esmagado pela angústia, no fundo do poço. Mas não para aí. Agora ele revela aquilo que tem sustentado a sua alma. Ele diz no verso 8, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Durante o dia, a sua misericórdia me ampara. Durante a noite, o seu cântico me alegra. Ele faz desse cântico a sua oração. A misericórdia do Senhor é a sua benignidade para com aqueles com quem Ele tem uma aliança. Deuteronômio 28, verso 8 diz, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Eu quero dizer para você que está vivendo uma tristeza profunda, que pensa que Deus se esqueceu de você, que pensa que está tudo dando errado na sua vida. A bênção do Senhor ainda está sobre ti. Ele tem um pacto com o seu povo. E Ele é fiel. Ainda que você não esteja vendo. Então, você se pergunta exatamente como o salmista no verso 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Veja, por que te olvidaste, isto é, por que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor não está vendo a minha aflição? Será que o Senhor não está vendo a opressão dos meus inimigos? Ele diz no verso 10, esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam dizendo, o teu Deus, onde está? Quando os meus inimigos me perguntam, onde está o teu Deus agora? A dor é tão grande que eu sinto como se os meus ossos estivessem sendo esmagados, esmiuçados, reduzidos ao pó. Será que essa é a sua realidade? Teus adversários te perguntam, o teu Deus, onde está? E até mesmo você se pergunta, Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Então vem o verso 11. Mais uma vez você precisa conversar com a tua alma e lembrar quem é a tua esperança. Quem é que sustenta a tua alma na angústia? Verso 11 diz, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, primeiro, nós vimos o lamento do salmista. Segundo, nós vimos o seu sustento. Terceiro, vejamos a sua petição. Salmo 43, verso de 1 a 5. Então, primeiro, ele clama por justiça. O verso 1 do Salmo 43 diz, faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Interessante que não é ele que busca a justiça com as próprias mãos. Ele clama ao Senhor. Você não precisa buscar vingança contra os seus opressores. Você precisa clamar a Deus. Livra o teu servo, Senhor. Tu conheces os corações. Tu provas os pensamentos. Tu sabes todas as coisas. Faze-me justiça, ó Deus. E aqui eu me lembro de Tiago, capítulo 5, quando os ricos estavam retendo injustamente o salário dos trabalhadores, diz Tiago 5,4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Que causa você tem colocado diante do Senhor
e clamado por justiça. Eu quero dizer para você que Deus tem ouvido os teus clamores. E o salmista, ele dá a razão pela qual Deus pleiteia a sua causa. No verso 2 ele diz: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Tu és o Deus da minha fortaleza, Senhor. Tu és o meu abrigo. Tu és aquele que me dá forças. Tu és aquele que defende, que pleiteia as minhas causas. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Então o salmista faz uma segunda petição, verso 3. Ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ao confiar no Senhor, o povo de Deus deve lembrar que, assim como a sua bondade e a sua misericórdia sempre os seguirão, diz o Salmo 23, assim também a sua luz e a sua verdade sempre os conduzirão. Ele enviará esses dois para que te guiem através do deserto e o conduzam à presença de Deus. Então o salmista olha adiante e antecipa a alegria com que cultuará seu Deus. Ele diz no verso 4, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Assim como o salmista, poderíamos dizer que estamos passando por um exílio. Chegou o tempo em que as pessoas buscam a igreja e encontram portas fechadas. Mas eu quero lembrar você hoje que o exílio não vai durar para sempre. Vai passar. Nós já podemos olhar para o futuro e ter a mesma alegria do salmista, de que nós iremos ao altar de Deus, do Deus que é a nossa grande alegria, e nós cantaremos louvores a Ele. E ainda que não seja nessa vida, estamos plenamente certos de que um dia seremos somados a um grande coro, com gente de toda língua, raça, tribo, povo e nação. E estaremos diante da presença do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, e adoraremos ao Senhor por toda a eternidade. Então o salmista pergunta mais uma vez no verso 5, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus amado, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque nós podemos buscar refúgio em ti, ó Deus. Nós podemos abrir o nosso coração diante do Senhor, expressar a nossa angústia, o nosso lamento, aquilo que tem causado tristeza, que tem nos feito chorar. Nós precisamos colocar tudo isso diante do Senhor, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, certos de que Ele cuidará, Ele tem cuidado de vós. Nós precisamos ancorar em Deus a nossa esperança, irmãos. Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é a razão da nossa esperança, Ele é a razão do nosso viver, Ele é aquele que preenche o nosso coração, nossa alma que tem sede de Deus, que nada nesse mundo para preencher, somente Deus preenche. Então, quando nós ancoramos a nossa alma, a nossa fé, a nossa esperança em Deus, nós podemos esperar no Senhor, estando plenamente certos de que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, colocará em nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, e nos alegraremos na presença dEle. Ah, 'Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos
em nossa pequenez, em nossa carência, dependência do Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, que nós possamos descansar em ti, ó Deus, confiar no teu cuidado, descansar na tua providência. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas, mas doces consolações do Espírito Santo estejam convosco desde agora e para todo sempre. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.